Pessoal, boa tarde. Hoje, dia 18 de maio de 2021, hoje a professora vai usar o livro Aprender Sempre, tá bom? Eu pulei as páginas 14, 15, 16, 17 e 18, pois precisamos estar juntos e produzir nossos verbetes. Porém, se tomara Deus que não, né? Mas a gente não conseguir voltar em breve, aí a professora vai dar um jeito de fazer em uma aula online com vocês, tá bom? Então, hoje, no livro Aprender Sempre, tá? Nós vamos usar das páginas 19 a 29. Vamos lá? É só o livro, mas tem bastante coisa para ler comigo. Página 19. Você sabia que a gente pode brincar e cuidar do planeta ao mesmo tempo? Explorando o tema e lendo verbetes de curiosidade. O que vamos aprender? Nessas aulas, vocês começarão um percurso de reflexão acerca da infância e participarão de uma leitura para saber mais sobre as brincadeiras de roda. Além disso, entrará em contato com descobertas muito interessantes por meio de leitura, que o ajudará a descobrir coisas curiosas sobre os brinquedos e as brincadeiras infantis. Ao final das atividades, você e seus colegas produzirão um mural de curiosidades para compartilhar com a turma da escola e principais descobertas que fizeram. Você se acha curioso? Imagine que você encontrou um bilhete rasgado com o seu nome, escrito assim: eu preciso te contar uma coisa. Você sabia que? Deixou um suspense. O que você pensaria? O que a pessoa poderia estar dizendo nesse bilhete? Quem poderia ter escrito ele para você? O que a pessoa queria lhe contar? Ficou um segredo, né, gente? Com certeza você já percebeu que a curiosidade é natural do ser humano, não importa se você é menino, menina, criança ou adulto. Sempre queremos saber algo sobre alguém ou sobre algum tema que nos interessa. Geralmente, quando queremos saber mais sobre um determinado assunto, investigamos, buscamos informações, lemos, tomamos notas e muitas vezes compartilhamos o que aprendemos com outras pessoas, não é mesmo? Página 20. Agora a professora vai dar uma bela de uma chamada. Porque a Pro pediu para vocês responderem, né, essas 4 perguntinhas aqui numa aula do Meet. Sabe quantos conseguiram responder para a Pro? 21 somente, de 58 alunos. Então, vamos lá? A Pro fez baseado nisso. Nessa sequência didática, vamos conhecer um dos temas mais adorados do universo infantil, os brinquedos. Roda de conversa. Qual é o seu brinquedo favorito? Você possui algum brinquedo colecionável? Quando foi que você comprou ou ganhou o último brinquedo? Do que ele é feito? De madeira, metal, plástico? Você tem algum brinquedo em casa com o qual não brinca mais? O que você faz quando não quer mais um brinquedo? Então, eu vou pedir para vocês colocarem aqui em forma de itens, ó. Tem 2, 4, 6, 7. Coloca 7 setinhas ou 7 bolinhas dessa aqui. Qual é o seu brinquedo favorito? Então, não deu para eu situar, porque cada um tinha um brinquedo diferente. Então, agora você vai colocar aí, ó. Coloca uma bolinha e qual é o seu brinquedo favorito. Aí agora, a partir de agora, eu consigo responder baseado nas pesquisas, tá? Aí na outra bolinha, você possui algum brinquedo colecionável? A maioria diz que sim. Coloca então, a maioria, vírgula, sim. Quando foi o que você comprou ou ganhou o último brinquedo? A maioria foi no Natal. Então, escreve aqui, no Natal. Do que ele é feito? De madeira, metal, plástico? A maioria, plástico. Eu tô indo pela maioria que respondeu, tá, gente? Você tem algum brinquedo em casa com o qual não brinca mais? Sim, a maioria diz que sim. O que você faz quando não quer mais um brinquedo? Responderam que doam, tá? E alguns, assim, diz que não fazem nada, mas a maioria colocou doam, então fazem doação. Você já participou de alguma feira de trocas de brinquedos? Só 2 alunos que dizem que participou, tá? É difícil ter esse tipo de feira de brinquedo aqui em Itatiba, né? Mas 2 colocaram que já participaram, tá bom? Então, responde aqui embaixo, patroa, tá? Só número 1, se você responde qual é o seu brinquedo favorito.
Agora, a gente vai para a página 21. Você já visitou alguma exposição de arte? Em seu site, a artista plástica Sandra Guimbe disponibiliza a exposição online que apresenta alguns dos seus projetos, entre eles a série Cenas Infantis. As peças mostradas nessa exposição provocam a interatividade e a busca pelo lado emocional das brincadeiras retratadas. Nós, curiosos como somos, vamos dar uma espiadinha em uma das obras da artista para desvendar um pouco do universo das cenas infantis. A brincadeira Cirandinha. Bronze. Aqui está representado. 14 por 18 por 18 centímetros. Em 2005 que ela fez. Série Cenas Infantis. Longe dos jeans encardidos e rasgados de hoje em dia, as meninas se orgulhavam de seus vestidos rodados. Presta atenção aqui como é diferente da vestimenta, tá? Com seus vestidos rodados, suas tranças que bailavam em saudosas cirandinhas. Olha aqui as tranças delas, ó. Vendo? Número de participantes, de 5 a 20. Faixa etária, todas. Espaço físico. Material, opcional, dependendo da modalidade. Exemplo, uma cestinha de flores para a linda rosa juvenil. Porque cada cantiga de roda, né, tem uma encenação. Espaço físico, médio. Tempo de duração, 30 minutos. Curiosidades. É quase impossível localizar o surgimento dos brinquedos cantados que existiram em quase todas as culturas por meio de cancioneiro folclórico infantil. No Brasil, esses brinquedos e brincadeiras sofreram influência das culturas europeia, africana e indígena e passaram por várias transformações ao longo dos séculos. Por que essas culturas aqui, gente? Porque foram os povos, né? O índio, que deu origem ao Brasil, depois vieram também os negros africanos e a Europa, que eles falam, são os portugueses, né? Que aqui estiveram. Vamos lá? No Brasil e tal. As crianças de mãos dadas rodam e cantam algumas... acho que eu pulei uma parte. Você sabia que esses brinquedos e brincadeiras sofreram influência das culturas europeia, africana e indígena e passaram por várias transformações ao longo dos séculos? A cirandinha é também denominada roda. As crianças de mãos dadas rodam e cantam. Algumas vezes a movimentação é enriquecida com pulos, rodopios, cumprimentos e salamaleques. Dependendo da região, podemos encontrar adaptações de letras ou mesmo acréscimo de letras novas em cantigas tradicionais, que é característico do folclore infantil. Vocabulário. O que é cancioneiro? É coleção de poemas ou canções de tradição popular. E o que é salamaleque? É um cumprimento exagerado. Depois de analisar a obra e ler o texto anexo a ela, discuta com seus colegas e registre suas respostas. O colega é só a pro agora, tá? Descreva o que é possível observar na obra Cirandinha. Isso aqui é uma obra, tá? Então, coloca lá. Feita de bronze, vírgula. Podemos ver uma brincadeira infantil. Podemos ver também uma cena mais antiga, né? Como é que você percebe que é mais antiga? Por causa dos vestidos, das vestimentas e das tranças na cabecinha. Então, novamente, feita de bronze, podemos ver uma brincadeira infantil e, pelo jeito, retrata algo assim mais antigo, né, nessa obra de arte, devido às vestimentas e às tranças. Página 21. Letra B. Qual é a brincadeira retratada na obra? Na brincadeira retratada é cirandinha. Use o marca-texto ou lápis colorido para destacar no texto curiosidades, pontos que você acredite ser interessante. Então, você volta lá e pega aqui nesse texto pelo menos umas 2 curiosidades que você achou interessante aqui de curiosidades e passa o marca-texto. Nesse momento, eu não fiz para vocês, porque o que você acha interessante, você usa o marca-texto aqui, tá? E passa aqui o que você achou interessante. Voltando lá. Letra D.
Visite o site da artista e conheça outras esculturas da série Cenas Infantis. Em seguida, escreva como são as brincadeiras e os brinquedos retratados nas obras. Se vocês quiserem entrar, gente, vocês podem entrar lá pelo Google, tá? Aí vocês colocam o nome da artista, Sandra Gingli, e vocês vão ver as cenas delas. Mas a Pro já viu para estar respondendo para vocês. Então, coloca lá, obras infantis. Amarelinha, vírgula, bambolê, vírgula, pula-corda, vírgula, pipa, vírgula, as Três Marias e 3 pontinhos, porque tem mais cenas lá, mas não cabe todas aí. Então, eu coloquei assim, ó, obras infantis. Amarelinha, bambolê, pular corda, pipa, as Três Marias e etc. Número 3. Na sequência didática passada, nós aprendemos sobre verbetes, não é mesmo? Nessa, continuaremos aprendendo sobre eles, mas agora em formato de verbete de curiosidade, do tipo, você sabia que? Converse com seus colegas. O que já aprenderam sobre os verbetes? Para que eles servem? Como vocês acham que seria um verbete de curiosidade? Já leram algum? Por que vocês acham que pessoas leem verbetes de curiosidades? Bom, gente, se a gente voltar, a gente vai conseguir fazer. Se a gente voltar, não, se Deus quiser, nós vamos voltar. Mas se estivermos todos, nós vamos fazer um debate com vocês sobre isso aqui, tá bom? Vamos lá, na parte que dá para a gente fazer. Você sabia que é praticamente impossível saber como surgiram as brincadeiras cantadas? Você sabia que os brinquedos e as brincadeiras cantadas no Brasil sofreram influência das culturas europeias, africanas e indígenas? Você sabia que a ciranda também pode ser chamada de roda? Presta atenção, ó. Você sabia que 3 pontinhos. Por que esses 3 pontinhos? Porque vai continuar, ó. Ó, tá vendo aqui? Começando já com ele. E como é uma curiosidade, você sabia que está fazendo uma pergunta, todos com ponto de interrogação. Presta atenção nessa pontuação. Com base no texto, escreva outra continuação para o você sabia que sobre brincadeira de roda. A Pro já fez para vocês. Você sabia que, letra minúscula aqui porque a gente está continuando, tá? As cantigas de roda, vírgula, tanto brasileiras quanto estrangeiras, são basicamente folclóricas. Você sabia que as cantigas de roda, tanto brasileiras quanto estrangeiras, são basicamente folclóricas? Página 23. Ler e estudar uma notícia sobre o uso do plástico. Mas a gente estava falando de verbete, estava falando você sabia? O que foi para isso? Vocês já vão ver já. É que depois você vai fazer o uso dessas curiosidades, tá? O que vamos aprender? Nesta aula, vocês lerão uma notícia e, a partir dela, poderão elaborar verbetes e curiosidades, tá vendo? Antes da leitura, vamos conversar sobre alguns aspectos do texto. Vamos ler uma notícia cujo título é Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. O que vocês acham que será o assunto da notícia? Pensa um pouquinho aí, está despertando a curiosidade de vocês, mas é só para pensar. Quem seriam os leitores potenciais dessa notícia? Se é uma gincana para criança, quem será que vai ler? Acho que é o público infantil, né? Porque a gincana é mais para criança, ou também para o leitor que estiver interessado no assunto. Durante a leitura, você poderá destacar, usando uma caneta marca-texto ou lápis de cor, pontos que chamarem a sua atenção. Em seguida, faremos uma roda de conversa expondo os pontos levantados e então conversaremos sobre a temática abordada. Também não dá para fazer, mas o que eu quero é que vocês estejam com o marca-texto na mão agora, ou um lápis colorido, e conforme a Pro vai lendo essa notícia, eu gostaria que vocês grifassem vocês, o que vocês acharem de curioso para vocês, que está enriquecendo o conhecimento de vocês. Vocês não sabiam. Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em parceria com Criança e Consumo, lança gincana para toda a família refletir sobre o consumo de plástico em momento de isolamento social. É um texto bem recente, né?
A pandemia provocada pela Covid-19 mudou a vida das famílias em todo o mundo, impondo uma série de desafios decorrentes do isolamento físico. Mas esse momento também traz um convite à reflexão sobre hábitos de consumo sustentáveis. Em tempos de isolamento, é fundamental refletirmos sobre os padrões de produção e consumo, aos quais somos expostos e estimulados, o que também envolve a pressão ao consumismo nas crianças, explica o mobilizador do programa Criança e Consumo, JP Amaral. Para ele, na relação entre consumo e crianças, o plástico está por toda parte e é momento de refletir se realmente precisa estar. E como falar sobre hábitos de consumo sustentáveis com as crianças de forma lúdica e divertida? A campanha Mares Limpos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, em parceria com o Criança e Consumo, desenvolveu uma gincana para ser feita com toda a família, em casa durante o período de isolamento. É importante pensarmos que sairemos dessa situação, mas também precisamos pensar no mundo que queremos quando ela acabar. O mundo está mudando e a gente deveria refletir sobre como evitar os erros que nos trouxeram a esse momento. Olha que interessante. Aí vem aqui do lado a imagem da notícia, né? Caça aos plásticos na vida da criança. Então vamos lá. Primeiro desafio. Lançado em 14 de abril, pede para os participantes encontrarem os plásticos ocultos na composição de diversos produtos cosméticos e de higiene pessoal, tá? Tem que procurar onde é que está a composição, onde que usa o plástico. Segunda etapa, lançada no dia 24 de abril. Vamos para outra página 24. É o desafio das crianças identificarem o plástico em tudo que utilizam no dia a dia, em especial nos seus brinquedos, para refletirem sobre o tempo de uso e de permanência desses objetos no planeta Terra. Por isso que lá atrás foi feita uma pesquisa com vocês, né, sobre os brinquedos, tá vendo? Porque a maioria realmente dos brinquedos é feita de plástico. Já o terceiro desafio da gincana, lançado dia 8 de maio, indica que você encontra o plástico até onde talvez você nunca imaginou estar, nas roupas. Os tecidos são, muitas vezes, feitos de uma mistura de fibras naturais, como algodão, e sintéticas, como diversos tipos de plástico. O grande problema é que a cada lavagem, uma parte das fibras sintéticas se solta e se mistura com a água, e de tão pequenas acabam nos córregos, rios e mares, onde são confundidas com alimentos pelos animais marinhos, causando a morte de muitos deles. Consumo excessivo de plásticos e impacto ambiental. Talvez você não saiba, mas os plásticos descartados no dia a dia contaminam o solo, a água e os animais. Com isso, contaminam também as pessoas, que ingerem em média 5 gramas de plásticos por semana, o equivalente a um cartão de crédito. O impacto de toda essa contaminação é a morte de plânctons, animais marinhos diversos, e também de aves, desequilibrando os ecossistemas do planeta. Para nossas crianças, além dessa contaminação também ser potencialmente prejudicial, vale refletir sobre o consumismo, ao qual elas estão sendo educadas e estimuladas a viver, em que o excesso de plástico é comum no seu dia a dia, bem como o seu descarte desenfreado. A fonte é adaptado de gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico, compreendendo o texto e elaborando verbetes de curiosidade. Vamos lá comigo. Letra A. Qual é o tema central da notícia? É o plástico. É o consumo do plástico, né? Mas é o plástico o tema central. B. Releia o texto e escreva um significado para cada palavra destacar. Se necessário, procure no dicionário. A Pro já vai fazer para vocês. Refletir é a mesma coisa que pensar, examinar. Oculto, invisível, que está encoberto. Equivalente, que vale a mesma coisa, que tem igual valor. Desenfreado, desabalado, corre sem controle, tá? Coloca aí.
Vamos na página 25. Como a pesquisa se relaciona com a atividade 1 da primeira aula que fizemos? A primeira aula que fizemos foi sobre verbetes. Até a Pro leu para vocês sobre a pinacoteca, o significado de pinacoteca e pinacoteca do Estado. Essa foi a primeira. Então vamos lá comigo? Coloca lá, verbete, texto de divulgação científica como fonte de informação e pesquisa. Então, se relaciona, aqui ó, se relaciona com o verbete, texto de divulgação científica como fonte de informação e pesquisa. Marque V para verdadeiro e F para falso, de acordo com as informações da notícia. A pandemia provocada pela Covid-19 mudou a vida das famílias em todo o mundo, impondo uma série de desafios decorrentes do isolamento físico. É verdade? Sim, verdadeiro. B. O plástico está por toda parte e realmente é assim que deve ser. É assim que deve ser, gente? E não, né? Falso. Podemos encontrar plásticos em muitos objetos, entretanto, não há plástico nas roupas que usamos. Falso, porque há roupas com plástico. O plástico decompõe-se facilmente na natureza e não traz impactos ambientais. Falso, traz sim. As pessoas ingerem em média 5 gramas de plástico por semana, o equivalente a um cartão de crédito. Verdadeiro. Então, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Letra E. Quais foram? Só um minutinho, por favor. Deixa eu só verificar uma coisinha aqui. Plástico é um momento de licenciamento. Ah, tá. Letra E. Quais foram as 3 etapas da gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico? Coloca lá. Primeira etapa. Faz pequenininho aí, gente. Encontrar plástico oculto na produção de alguns produtos. Encontrar plástico oculto, quer dizer, escondido, né? Na produção de alguns produtos. Segunda parte da gincana. Identificar o plástico em tudo que se utiliza no dia a dia. Segundo, identificar o plástico em tudo que se utiliza no dia a dia. Terceira parte, encontrar plástico onde você nunca imaginou. Terceira parte, encontrar plástico onde você nunca imaginou. Volte à notícia e releia os pontos destacados por você e pelos seus colegas. Então, eu não sei o que vocês destacaram, então eu vou fazer do jeito que eu destaquei, tá bom? Então, coloca lá, quadro de notas sobre o consumo plástico. Então, vou colocar assim, ó. 1. Reflexão sobre hábitos de consumo sustentáveis, vírgula. Ou pode pôr um outro item. O uso do plástico onde nunca se imaginou, ponto e vírgula. Mais um pontinho. O excesso de plástico e o impacto ambiental. Então, coloquei esses 3 pontos, foi o que eu grifaria. Se vocês grifaram coisa diferente, pode colocar aqui. Então, repetindo o que eu grifei. Reflexão sobre hábitos de consumo sustentável, ponto e vírgula. Uso do plástico onde nunca se imaginou, ponto e vírgula. E o excesso de plástico e o impacto ambiental. Bom? Página 26. Aqui não vai ser em parceria não, vai ser com vocês mesmos hoje. Aula 5. Leitura de indicações sustentáveis em forma de infográfico. O que é infográfico? São fotos, desenhos, diagrama. O que nós vamos aprender? Nesta aula vocês lerão um texto com indicações sustentáveis chamado Tempo de Ser Criança e aprenderão mais como se divertir e brincar sem descuidar do planeta. É possível ser criança nos tempos atuais, querer brincar e ter brinquedos e ainda assim ajudar o planeta? Sim ou não, gente? Aí vocês têm que colocar.
Eu acredito que sim. Pensa um pouquinho aí. Vamos ler um texto com indicações sustentáveis, disponível na publicação do Caderno de Consumo Sustentável do Ministério do Meio Ambiente em parceria com o Instituto Alana. Não dá para dividir em grupo, não dá para a gente fazer o que eles estão pedindo aí, mas eu vou pedir um grande favor para vocês. Eu gostaria que vocês lessem isso aqui, Tempo de Ser Criança, tá? Que eles falam assim que nós vamos invadir as ruas e brincadeiras, ganhou, doou, eu quero ou eu preciso? Desligue os botões e entre em contato com a natureza. Sabia que lanches mais sustentáveis podem gerar menos lixo? Trocar por ser mais divertido do que comprar? Vamos tentar dar um final mais feliz para as embalagens? Então, uma reflexão disso aqui para vocês, tá? Então, eu gostaria que isso aqui vocês lessem com maior cuidado. É o que dá para vocês fazerem no momento, tá bom? Essa parte aqui não precisa fazer porque vocês estão sozinhos também. Agora nós vamos para a aula 6 e 7. Análise do gênero verbete de curiosidade do tipo: você sabia que? O que vamos aprender? Nesta aula, vamos ler 2 verbetes de curiosidades e aprender mais sobre o que eles trazem. Além disso, vamos analisar alguns textos e nos surpreender com tanta informação curiosa. Você sabia que a enciclopédia Wikipédia mantém uma seção especial mensal chamada Sabia que traz fotos curiosas, que traz fatos curiosos da história? Desculpa. Vamos ler a seção do mês de agosto. Use um marca-texto para destacar o que há em comum em todos os parágrafos do texto. Então, lá. Sabia que? 3 pontinhos. Então, os 3 pontinhos já pode circular, porque isso aqui tem em comum, tá vendo? Ó? Todos começam com os 3 pontinhos. Eu vou ler. Sabia que a atriz Katharine Hepburn, acho que é isso, venceu 4 das 12 indicações que recebeu ao Oscar, mas jamais compareceu para receber os prêmios? Olha. Sabia que a espécie de anfíbio, olha, é o nome científico, Phinomantis bifácios, consegue mover sua língua num arco com mais de 200 graus sem mexer a cabeça? Sabia que até 2009 passar a viver na rua era considerado uma contravenção no Brasil? Sabia que a gripe espanhola foi denominada brasileira no Senegal, alemã no Brasil, bolchevique na Polônia e francesa na Espanha? Então, aqui, ó, a gente viu que tem em comum. Pode passar o marca-texto nos 3 pontinhos, né, nas reticências, e no ponto de interrogação, porque faz em forma de pergunta. Vamos lá na página 28, que tem mais uma. Você sabia que, de novo, 3 pontinhos e o ponto de interrogação. Você sabia que em 22 de janeiro de 1943, a temperatura na Dakota do Sul, nos Estados Unidos, subiu 27 graus Celsius em apenas 2 minutos? Isso aqui foi tudo da enciclopédia Wikipédia. A professora do 4º ano estava lendo uma reportagem na seção de conteúdo para o mundo melhor de um jornal digital e resolveu tomar nota de algumas informações para conversar com seus estudantes posteriormente. Ela organizou os pontos mais curiosos e escreveu em forma de verbete de curiosidades. Então, isso aqui é um verbete de curiosidade. Começa assim: você sabia que? Então, leia lá comigo. Você sabia que alguns plásticos demoram até 500 anos para se decompor? Por isso, todos os brinquedos fabricados com plástico no mundo ainda estão entre nós? Você sabia que nós comemos plástico? Muitas pessoas consomem o equivalente a um cartão de crédito por semana em microplásticos que estão presentes na água e na comida. Você sabia que quase todos os brinquedos são do mesmo material? Isso mesmo, 90% dos brinquedos fabricados são de plástico. Você sabia que o plástico pode causar mal à saúde? A exposição excessiva aos produtos químicos usados para amolecer o plástico na produção de um brinquedo pode causar problemas de saúde. Você sabia que nem todas as crianças têm brinquedo? Cerca de 20 milhões de crianças brasileiras não têm acesso a brinquedos. Olha que triste. Você sabia que
Não apenas os brinquedos são produzidos com plásticos, suas embalagens também? Uma boneca famosa tem 7 a 80 camadas de plásticos em sua embalagem. Olha, gente, novamente vou chamar atenção para vocês. Tudo começa com você sabia que dá continuidade, né? Para despertar a nossa atenção. Ponto de interrogação, tá? E geralmente a maioria termina com um ponto final. Tem um aqui terminando com um ponto de exclamação, né, gente? É o último desse aqui da embalagem, porque tá admirando, né? É muita quantidade. Admirando não, é indignação, né? Agora, não vai fazer em dupla também, vai fazer capru. Para que servem esses textos? Coloca lá. Para nos manter informados, adquirindo novos conhecimentos. Para nos manter informados, adquirindo novos conhecimentos. Adquirindo o D é mudo, tá? Letra B. O que há em comum entre a maneira que começam e terminam os parágrafos dos dois textos? Olha lá, o que a gente viu agora. Então, em comum tem, você sabia que, os 3 pontinhos, tá? E a finalização da resposta, o ponto final. Então, coloca aqui, você sabia que, todos começam assim, tá vendo? Ó, os 3 pontinhos e interrogação nas perguntas e o ponto final nas respostas. Essa aqui é uma exclamação, porque é uma indignação da quantidade de plástico que vai para embalar uma boneca. Novamente. Opa, o que eu fiz aqui? Aqui, ó. Você sabia, 3 pontinhos e o ponto final. Então, 3 pontinhos para você sabia que. E para o final das respostas que são dadas, ponto final. Letra C. Por que vocês acham que o verbete de curiosidade começa com você sabia que? Resposta, para despertar nossa curiosidade em ler os textos. Para despertar a nossa curiosidade em ler os textos. A hora que fala assim, você sabia que? Você já fica curiosa, né, gente? Então, para despertar nossa curiosidade em ler os textos. Página 29. Lá em cima. D. Em comparação com uma notícia ou com um texto de divulgação científica, vocês acham que os verbetes são textos curtos ou longos? Curtos. Por quê? Então, coloca lá, curtos, pois visam informar com rapidez aos leitores de forma clara, vírgula, objetiva e específica do assunto. Voltando, curtos, pois visam informar com rapidez aos leitores de forma clara, vírgula, objetiva e específica do assunto. Letra E. Que tipo de informações os verbetes e curiosidades podem trazer? Então, eles podem trazer informações super variadas, né? Eles trazem informações muito variadas e muitas curiosidades sobre o assunto. Novamente, eles trazem muitas informações variadas e curiosidades sobre o assunto, tá? Esse aqui a gente também não vai saber, não vai fazer não. Eu vou dar um dia em forma no caderno isso aqui, tá bom? Então, vamos retomar um pouquinho a aula de hoje. De hoje, bastante leitura, né? Cansa. Então, a Pro começou. Se quiser colocar a data no caderno, mas só coloque que hoje a gente vai usar o livro Aprender Sempre, a gente usou, e essas páginas aqui. Aqui eu tive que pular porque eu preciso da presença de vocês. Aí nós lemos, fizemos, tudo isso. A gente leu e hoje a gente aprendeu mais uma coisa, um verbete de curiosidade, que a Pro vai trabalhar mais ainda nas próximas aulas com vocês, tá bom, gente? Agora, você sabia que nossa aula de hoje terminou? E que amanhã teremos aula de novo? Ah, uma pegadinha. Tchau, gente, até amanhã.